eu sei que é muito bom, às vezes, a gente ouvir conselhos de pessoas. Isso, às vezes, engrandece a gente. A Bíblia também fala, né, que onde há multidões de conselhos, a gente sabe que há sabedoria. Mas é muito bom quando a gente lida e anda com pessoas que nos confrontam e que falam a verdade a nosso respeito. Porque esse aí realmente é o seu verdadeiro amigo. Esse realmente é a pessoa que gosta de você. Ela te confronta os seus erros em coisas que você precisa de mudar. Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, poxa, fulano é tão chato, fulano é tão exigente, cobra demais de mim, né? Mas, ou seja, quando a gente anda com pessoas assim, e quando nós somos confrontados com a realidade da verdade ao nosso respeito, nós começamos a desenvolvermos uma maturidade a tal ponto de nós observarmos aquilo que está de errado na nossa vida e começarmos a mudar. Então, esse salmo, principalmente esse verso 1 aqui, quando a gente fala em questão da introdução dos salmos, a gente pode entender a compreensão do salmista em dizer que bem-aventurados somos nós se não andarmos segundo o conselho de pessoas que não servem e não temem a Deus. E hoje nós vivemos numa sociedade que politicamente correto e certo são as ideias e as filosofias humanas, baseadas em preceitos humanos e não em preceitos divinos. Então, esse salmo nos mostra a nossa realidade, nós começarmos a observarmos os preceitos de Deus para a nossa vida. E nós vemos que o mundo, a cada dia que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, ele está na contramão do que é aquilo que é certo. E os preceitos de Deus para a nossa sociedade é uma coisa completamente equivocada e passada para trás. Ou seja, é uma coisa que ficou lá para trás. Mas quando a gente observa em questão da verdadeira e plena felicidade, nos mostra a observação desse preceito de não andarmos segundo os conselhos daqueles que não temem e não obedecem a Deus. Então, se nós queremos ser felizes em toda a nossa jornada de vida, nós devemos observarmos os preceitos de Deus para a nossa vida. É a mesma coisa em questão de relacionamentos. Nós gastamos muito tempo com várias coisas seculares e nós nos relacionamos muito pouco com as pessoas que nós amamos. Então, esse salmo ele começa a nos confrontarmos sobre isso, para nós começarmos a pegarmos o preceito de Deus para sermos felizes em todas as áreas da nossa vida. E há muitos cristãos que estão vivendo uma vida infrutífera por não observar os preceitos de Deus. E o profeta Jeremias, em Lamentações, ele fala um pouco a respeito desse conceito. De que queixa o homem? Ou seja, o homem queixa dos seus próprios pecados. Então, ou seja, às vezes nós nos queixamos demais e esquecemos de olharmos os preceitos de Deus para a nossa vida. Então, ou seja, se nós queremos sermos felizes, nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, e nem se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Há muitos cristãos que preferem viver os preceitos mundanos do que viver os preceitos de Deus. Então, esse salmo traz essa ideia, e nós vemos um pouco mais à frente, em que Tiago fala que a nossa amizade com o mundo ela se torna inimiga de Deus. E João fala também, postergando essa mesma ideia, que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ou seja, esse salmo, ele trata um pouco em questão desses assuntos. E hoje nós vemos que há muitas pessoas, muitos cristãos, na realidade, que não querem ser confrontados dos seus erros. Acham que estão politicamente corretos e que os conceitos divinos estão ultrapassados e que eu posso andar numa corda bamba, que pode ser que amanhã eu consiga me arrepender e voltar atrás, mas a Escritura é muito claro que a gente não deve se gloriar no dia de amanhã, porque a gente não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã.
Então, ele começa a confrontar e falar em questão de não se deter no caminho dos pecadores. Irmãos, hoje a gente analisa em questão de pessoas se deter no caminho dos pecadores, a gente vê que como se fosse um para-raio, em que uma descarga elétrica ela cai pelo captador de uma gaiola de Faraday ali e desce ali para a terra. Ou seja, há muito cristão que está igual um para-raio. Em vez de atrair coisas boas para si, está atraindo só coisas ruins. Por causa de quê? Se deter no caminho dos pecadores. E nós sabemos que isso é o que nós estamos vendo, que muitos cristãos estão morrendo espiritualmente. Por causa de quê? Se deter no caminho de pessoas que não temem a Deus. E uma coisa que a gente tem um grande problema hoje é a questão da autoaceitação. As pessoas querem ser aceitas e elas não querem ser taxadas como quadrados. Ou seja, e a gente vê muitos cristãos, principalmente os jovens, né, que trabalham ou estudam, ou estão em alguma universidade em si, quando deve exercer a sua fé, por talvez não ser ridicularizado pelos seus amigos ou ser quadrado, né, eles preferem, às vezes, até mesmo contar uma piadinha ou se assentar no meio da roda de tipo de pessoas assim, quando, na realidade, as Escrituras chamam essa pessoa para ser santa, para ser sal e luz da terra. Então, irmãos, vale muito a pena nós perdermos aqui para encontrarmos lá no céu. Então, o cristão convicto, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda daqueles que se escarnecem de Deus. E hoje a gente vê na nossa sociedade que as pessoas se escarnecem diariamente de Deus. Isso é uma história bem antiga, né? Desde o tempo da Torre de Babel, os homens queriam elevar uma torre e chegar aos altos céus, né, e se declarar, né, como senhores aqui sobre a face dessa terra. Nós vemos isso até mesmo no meio do povo hebreu, quando Moisés foi para buscar a lei do Senhor. Nós vemos que o povo foi levantar um Deus para eles ali, segundo seus próprios interesses. Fizeram o quê? Aquele bezerro para uma forma de adorar a Deus, querendo atribuir aquilo que pertencia a Deus a um ser criado e proclamado pelas suas próprias mãos. Então, essa história é uma história antiga. Então, nós vemos que esses 41 salmos, eles tratam de confrontação. Esse Salmo 1, ele nos confronta diariamente a analisarmos os preceitos de Deus. E hoje, há muitos no meio nosso que dormem, espiritualmente dizendo, estão fracos espiritualmente por não observar esses preceitos de Deus. E os preceitos de Deus, eles são muito bons para a nossa vida. Esses preceitos nos ajudam a prevenir coisas ruins em que nós estamos vendo na nossa sociedade. E as pessoas, a cada dia, se escarnecem mais de Deus. Mas nós sabemos que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. É a lei da semeadura. Ou seja, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Mas Deus há de cobrar de nós, a cada dia, a nossa vivência e a nossa transparência cristã diante dele. E no segundo livro que a gente pode dividir, o livro de Salmos, nós podemos tratarmos em questão de comunicação. O Salmo 42 ao 72, ele nos trata um pouco de comunicação a respeito do reino de Deus. O livro 3 de Salmos, por exemplo, né, como a gente está separando aqui por faixa de livros, do 73 a 89, nós podemos ver a devastação. E no livro 4, de 90 a 106, nós podemos ver o quê? O amadurecimento. E no livro 5, de Salmos de 107 a 150, nós vemos a respeito de quê? A comunicação, a consumação. E isso nos divide dessa parte. Mas eu quero frisar inteiramente no Salmo 1 a respeito desses assuntos. Então, o versículo 1 desse Salmo, ele nos ensina que o justo deve se precaver das opiniões dos ímpios.
do estilo de vida dos pecadores e da associação dos escarnecedores. Então, esse salmo ele nos fala muito a respeito desse assunto. Irmãos, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente de uma forma milagrosamente, que talvez use alguém ou saia uma notícia no rádio, no jornal, alguma coisa assim, quando na realidade a nossa Bíblia está fechada. E alguns têm ela até mesmo como amuleto nas suas casas, aberta no Salmo 23, com as páginas empoeiradas, ou no Salmo 91, achando que aquilo ali há de proteger a pessoa. E se nós virarmos para algumas pessoas e falarmos que foi Jonas que engoliu o peixe, algumas pessoas vão até acreditar. Sabe por quê? Por não ter, por não meditar nas Escrituras. E é isso que a gente tem vivido nos nossos dias. As pessoas vivendo um evangelho de uma graça barata, um evangelho sem cruz, um evangelho sem responsabilidades, um evangelho de batismo sem discipulado, um evangelho que não se envolve uma renúncia, de negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. Um evangelho completamente diluído, baseado em preceitos humanos, nas suas próprias filosofias. Esse é um tipo de evangelho que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje. O que é mais correto, o que é mais prazeroso é aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. O mais prazeroso é um evangelho em que massageia, às vezes, o nosso ego e não confronta os nossos pecados. Esse é um evangelho que nós estamos vivendo nos nossos dias. Um evangelho sem responsabilidade, sem compromisso com nada. Um evangelho em que as pessoas entram por essa casa e continuam da mesma forma. Um evangelho que não muda o caráter da pessoa. Um evangelho que não ensina essa pessoa a amar o seu próximo. Um evangelho que não ensina o marido a amar a esposa.